Bom dia, amores. Eu prometi fazer uma questão de binômio de Newton que vocês estavam com dúvida. E eu vou resolver essa questão ensinando um macetezinho para vocês usarem o triângulo de Pascal. Como é que vocês vão usar isso? O triângulo de Pascal são esses números aqui, que eu vou ensinar como é que vocês vão usar, que vão ser os valores que vocês vão colocar para resolver questões desse tipo. Na frente, os valores que vocês vão usar em frente às multiplicações, certo? Teoricamente, esses valores vêm daqui, dessas operações. X mais y elevado a zero é igual a 1, x mais y elevado a 1 é x mais y, x mais y ao quadrado é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Só que, lógico, que vocês não lembram de todas essas fórmulas. Então, como é que vocês vão fazer? O primeiro número de todos sempre vai ser 1 e o último número de todos sempre vai ser 1 também. Em relação à quantidade de termos aqui, vai ser sempre 1 a mais. Se aqui é 0, vai ter um termo. Se aqui é 1, vão ter 2 termos. Se aqui é 2, vão ter obrigatoriamente 3 termos. 3, 1, 2, 3, 4 termos, certo? E o que vocês vão fazer? A gente primeiro vai falar dos números, desses coeficientes aqui. Depois a gente fala de x e y, tá? Então, se aqui é 1, é porque é x mais y elevado a zero. E isso não tem como mudar. Aqui embaixo, ele vai ser sempre 1 primeiro. E o segundo, ele vai ser sempre 1 mais o de cima, que é 0. Que vai ficar 1. Aqui, o primeiro sempre 1, aqui 1 mais 1, 2, e o último sempre 1. X mais y ao cubo. O primeiro sempre 1, o segundo, a soma dos de cima, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, e o último sempre 1. No quarto, o primeiro sempre 1, o segundo é a soma dos de cima. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E o último sempre 1. O próximo, o primeiro é sempre 1. O segundo, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E o último sempre 1. O 6, o primeiro sempre 1, 5 mais 1, 6, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6 e o último sempre 1. Tá vendo? Em relação ao x e ao y, tá? O x, ele vai diminuir o seu valor e o y vai aumentar o seu valor. Tá vendo esse x mais y ao quadrado aqui? Aqui o primeiro x é x ao quadrado. E o y é y elevado a zero. Por isso que ele não aparece aqui. Aqui o x ele já diminuiu o seu valor de 2 para 1. E o y, que era zero, passou a ser 1. Aqui o x, que era 1, passou a ser 0, por isso que sumiu. E o y, que era 1, passou a ser 2. Aqui embaixo, como aqui eu tenho 3... o meu x, ele está ao cubo. E o meu y, ele está elevado a zero. Por isso que ele não aparece. Já nessa parte daqui, eu estou diminuindo o meu valor de 3 para 2. Depois vem 1. Depois vem 0. E o y de 0 para 1, para 2 e para 3. Aqui embaixo, o x é 4. Passa a ser 3. Depois 2. Depois 1. Depois ele some, que ele passa a ser 0. E o y aqui era 0, porque ele não aparece, passa a ser 1, 2, 3 e 4, certo? E assim sucessivamente. E aqui são exatamente esses valores aqui. Aqui são exatamente esses valores. Esse é o triângulo de Pascal. Para resolver essa questão aqui, o que a gente vai fazer? Se aqui eu tenho 4, eu vou usar esses valores, 1, 4, 6, 4 e 1. O meu primeiro é 1, então 1 vezes. O x é esse daqui e o y vai funcionar como esse daqui. Então, como aqui é 4, o meu x tem que ser elevado a 4, certo?
E o meu y tem que ser elevado a zero. Mas, qual é o segundo termo do meu triângulo? 4. Então, eu boto 4 vezes, o meu x diminuiu de 4 para 3 e o meu y aumentou de 0 para 1. O meu próximo número é 6. 6 vezes, o meu x, que era 3, passou a ser 2. O meu y, que era 1, passou a ser 2 também. Um aumenta e o outro diminui. O x, ele sempre vai aumentar e o y sempre vai diminuir. O próximo termo é o 4. 4 vezes o x elevado a 1, porque era 2, passa a ser 1. E o y, que era 2, passa a ser 3. Mais o último termo, que é sempre 1. 1 vezes 1 elevado a 0, que é o meu x. E o y, que é x sobre 2, elevado a 4. Aí você vai resolver tudo isso daqui. 1 vezes 1 elevado a 4 é 1, x sobre 2 elevado a 0, 1 também. Mais 4 vezes x elevado a 1 sobre 2 dá 4x sobre 2. 6 vezes contra x ao quadrado sobre 2 dá x ao quadrado sobre 4. Vezes 6, 6x ao quadrado sobre 4. E assim sucessivamente. Eu achei esses valores aqui. O que é que eu fiz para chegar nesse resultado final? Eu só simplifiquei o 4 com 2, o 6 com o 4, dividi por 2, o 4 com o 8 simplifiquei. Esse daqui não dava para simplificar, eu simplesmente repeti, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem falar comigo e eu vou passar um exercício no módulo para ver se vocês conseguem fazer, se vocês entenderam, tá? Um beijo.